Bem-vindos a mais um vídeo, camaradas do YouTube. Aqui é o Most Wanted e hoje estarei revelando sobre, como vocês viram no título, o que significa este código presente no diário de um dos assassinos, um dos pelo menos planejadores do atentado e massacre que foi feito em Suzano. Então confira o vídeo, fique no vídeo onde eu estarei revelando o que se trata, caso você não saiba. E por isso então são informações exclusivas, que qualquer um conhecedor de história poderá visualizar ou se não até mesmo conhecer. Basicamente, vou separar alguns trechos da reportagem. Em Suzano, na Grande São Paulo, onde 8 pessoas foram mortas e outras 11 saíram feridas em março desse ano. Um dos piores massacres escolares que o país já viu e que agora está prestes a ser definitivamente esclarecido. Tava vendo meus esboços aqui, ia morrer uns 15 pelo menos. Não deve ser complexo. Quem diz isso é o jovem Guilherme Grilo, 18 anos completos em maio deste ano. Segundo a justiça, foi ele quem idealizou o atentado, apesar de não ter participado dos ataques. A gente ia entrar na segunda aula, como se nada tivesse acontecido, e esperar até o intervalo. Aí, 9h35, meus amigos de fora iam entrar como quem não quer nada. Eu e o Taut iríamos um para cada lado com as facas. Quando a multidão se tocasse, os amigos de fora iriam abrir fogo. Quase sempre por escrito, Grilo e Talsi mencionam também referências nazistas, fazem comentários racistas e homofóbicos. Talsi diz que o plano é conseguir uma repercussão maior que a de Columbine e não sabia que Talsi tinha levado o plano à frente. Eu planejava fazer isso. Eu ia fazer isso. Tu sabia que ele ia fazer isso? Logo hoje? Imaginei que seria em uma quarta. Ele também revela que não participou do ataque porque a irmã estudava na Raul Brasil. Sério, mano? Eu tô chocado. Eu não. É uma coisa que eu faria mesmo. Porém, minha irmã tava lá. Nesse diário escrito em um código... De acordo com a reportagem, vocês podem visualizar que há um trecho que mostra essa imagem, no qual está codificada. Ao lado esquerdo, vocês visualizam a mensagem codificada e o lado direito é onde a polícia decodificou a mensagem. Vocês podem ver a mensagem no qual se tratava a carta, mas no caso há um mistério maior ainda. Pelas minhas pesquisas e pelo que eu avaliei nessas 23 horas após o lançamento do vídeo, nenhum canal ainda publicou do que se tratava esse código. Irei revelar ainda hoje, então fique no vídeo. Basicamente, vamos voltar à história. Na época antes pré-cristã, na Escandinávia, onde se trata dos países nórdicos, Noruega, Suécia, Dinamarca e também Finlândia, há um alfabeto que os antigos vikings utilizavam. Esse alfabeto se chama Futhark, o antigo Futhark. E como vocês podem visualizar nas imagens, o antigo Futhark tem várias variações. E no caso atual relacionado ao massacre de Suzano, um dos rapazes no qual estavam combinando planejar este atentado utilizava um diário codificado na língua de Futhark. Contudo, Futhark, apesar de muitos acharem que tem que ser um gênio para poder utilizá-lo, é uma coisa muito banal. Apenas em um dia você consegue aprender o Futhark. Digo por experiência própria, pois já tem um ano que eu escrevo em Futhark de cor e salteado, e além que tem mais variações. E como vocês podem visualizar nas imagens, o Futhark se trata apenas de um alfabeto antigo da Escandinávia, um alfabeto único, no caso visto por muitas culturas como satânico, mas tudo que é fora do contexto cristão se torna satânico. E como vocês podem visualizar, não passa além de um alfabeto antigo, e foi utilizado para codificar mensagens, coisa que eu pessoalmente faço. Vocês podem visualizar também que são 23 runas, além que tem uma variação de outros estudos feitos, que há mais runas derivadas, no caso que você pode utilizar combinando 2 palavras ou mais letras. Com isso então, hoje neste vídeo eu irei ensinar a como vocês utilizarem. Se vocês forem visualizar as imagens aqui presentes no vídeo, vocês visualizam que para a conversão do alfabeto nórdico único Futhark para o alfabeto latino, vocês podem visualizar que as letras são correspondentes, com exceção da letra C, a letra K e a letra Q, que possuem o mesmo símbolo. Contudo, essa cultura da simbologia nórdica também fora utilizada durante a Segunda Guerra Mundial. Se alguém tiver conhecimento sobre as tropas alemãs chamadas Waffen-SS, é um exemplo. Utilizavam como símbolo de medo, utilizada para aterrorizar os inimigos, tanto que utilizavam também a caveira em seus caps.
Então, neste caso, vocês poderão ver agora como se escrever em rúnico. E não é muito difícil. Não é nada demais além de um alfabeto. Então, caso eu mesmo tivesse informações sobre o diário do imbecil que agora está preso na Fundação Casa e pudesse visualizar, duvido muito que não conseguiria ler em menos de 10 minutos. E já que vemos que a reportagem relata que foram 6 meses de pesquisa, a polícia teve que quebrar a cabeça provavelmente, ou ao menos que eles tiveram a permissão de fazer este vídeo agora. Contudo, eu provavelmente, se participasse da polícia ou fosse da perícia, em menos de um dia sequer ou menos de uma hora conseguiria decifrar tudo. No caso, são conhecimentos antigos, apesar que qualquer outro atrapalhado que venha por vir pode utilizar essa linguagem codificada. Contudo, o Futark mais recente, que possui mais runas e símbolos mais codificados, é um Futark mais difícil de se aprender. Mas duvido muito que qualquer um desses rapazes que acham superiores acabaram agora, no caso, se matando, imbecis. Duvido que seriam seres superiores para fazer uma baita besteira dessas. Um planejamento totalmente ruim e sem nexo. Por isso mesmo então, vocês podem estar visualizando aí o código decifrado, o que se trata desse código, como expliquei, e todo o contexto histórico. Nada mais, nada menos. Não é necessário muita inteligência ou senão QI para utilizá-lo. Basta você pegar um dia, treinar, e logo você estará escrevendo Futark, mensagens codificadas, assim como o código Morse e qualquer outro tipo de técnica de codificação de símbolos. Assim como você pode utilizar também números ou outras estratégias variadas de acordo com as regiões do mundo onde haviam esses códigos. Então, camaradas, eu aqui, Most Wanted, revelei para vocês o que se tratava o código. E caso você queira aprendê-lo, comente aqui mais que eu poderei ensinar a versão segunda do Futark e outras variantes, e assim como outras demais coisas relacionadas à cultura nórdica. E sobre o atentado, não há mais nada que falar. As mensagens foram decifradas após 6 meses de investigação. Mas vocês também podem conferir ali no vídeo, imagens exclusivas também, só que no caso não são imagens minhas, foram disponibilizadas pela Rede Record, e também que foram adquiridas pelos sistemas internos da escola Raul Brasil. Com isso então, camaradas, apreciem o vídeo, o restante das imagens, e caso você tenha alguma sugestão para novos vídeos, comente aqui embaixo. E caso você não tenha entendido, comente também. O contexto histórico está em suas mãos, basta utilizar o conhecimento das runas em seu favor. E não faça nenhuma besteira com esse conhecimento. Então eu espero encontrar vocês nos próximos vídeos. Eu, Most Wanted. E falou!